Boa noite, meus amados. É bom estar com vocês mais uma vez nessa noite de hoje. E vamos começar o nosso culto. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha derramar a graça, a presença dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Queremos cantar um cântico do Salmos Hinos, o 443, que ele fala da seguinte forma: Avante, avante, ó crente. É um desafio para nossas vidas como cristão. Eu creio que Deus certamente poderá abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Cantemos ao nosso Deus. Amém, que Deus te abençoe, fique com a palavra em nome de Cristo Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com vocês nessa noite, que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 até o verso 15. 13 versículos, mas que trazem um ensinamento para a nossa vida. Eu devo falar um pouco do contexto histórico, para que nós possamos compreender o que está se acontecendo nesse período aqui, para que você venha a ser abençoado. E minha oração e meu clamor é que Deus venha nos dar sabedoria, para que nós possamos ter aplicações de bênção para a nossa vida nessa noite. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Vamos ao texto. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida.
Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos portões da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dê sabedoria nessa noite para compreendermos esse texto e tirar boas aplicações para a nossa vida, para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos tentar compreender algumas coisas aqui. O texto ele conta a história de alguns leprosos que, de alguma certa forma, trouxe as boas-vindas para o povo que estava preso dentro da cidade. Aqueles leprosos tomaram uma atitude da seguinte forma: eles estavam perto dos portões da cidade de Samaria e queriam entrar, mas não podiam, porque eles não poderiam entrar devido à enfermidade que eles tinham. Eles não eram bem-vindos ali, eles tinham que ficar fora do convívio das pessoas. Por outro lado, na cidade de Samaria não havia alimentos ali dentro. Não tinha como aquele povo, aqueles servos, ou melhor, aqueles leprosos comerem, porque não havia comida dentro da cidade. Eles estavam de fora, mas também sem comida, e lá dentro não havia comida. Eles tomam posição de irem ao arraial dos sírios. O texto nos dá a ideia de que Samaria foi sitiada, ela foi cercada pelos sírios. Se observarmos o contexto anterior, já estava vivendo uma longa guerra entre eles. E eles, de uma certa forma, estavam tentando invadir aquela nação, a nação do Senhor, a nação de Israel. Mas Deus sempre dava um escape. Mas chega no momento aqui agora que aquela cidade estava fechada, cercada então por aqueles soldados sírios, e já há algum tempo. As cidades, geralmente, elas eram fortificadas. Havia muros largos. Havia algumas cidades que dava para andar um cavalo com sua carruagem em cima dos muros, para que os guardas pudessem fazer a guarda durante a noite ou durante o dia, para pudessem então vigiar as pessoas que pudessem vir para tentar contra aquela cidade, contra aquela nação. E algumas eram fortificadas. O texto não diz exatamente quão grande era esse muro, qual a largura era o muro, mas havia um muro que cercava aquela cidade, pessoas ficavam em cima observando, e o exército de fora, então, esperando a hora de entrarem ali. Algumas cidades, elas eram construídas em cima de ribeiros, de rios, e os muros passavam por cima de alguns rios, alguns riachos, para que pudessem abastecer, então, aquela cidade.
E alguns guerreiros que iam lutar contra, a primeira coisa que eles faziam é tentar mudar o curso do rio para que as pessoas pudessem ficar sem água. Provavelmente isso aconteceu naquela cidade ali. Dá a entender, segundo o texto, que toda a alimentação já tinha acabado. O texto fala que havia apenas 5 cavalos, que certamente as pessoas daquela cidade estavam comendo aqueles animais ali. E aqueles leprosos, voltando para eles, ele diz o seguinte: olha, não tem como entrarmos na cidade, porque não há comida lá dentro. O povo está perecendo. Vamos morrer se ficarmos aqui fora. E se entrarmos, vamos morrer juntamente com nossos compatriotas ali. Mas lá nos Círios tem comida. Vamos até lá. Eles tomam a seguinte posição: se eles não nos derem comida, ou se eles nos matarem, vamos morrer. Mas tem a possibilidade deles poderem ser misericórdia conosco e poderem então nos dar um alimento e iremos comer. E vamos matar a nossa sede. Eles tomaram essa posição. Então desceram para o arraial. Se observarmos o contexto histórico, havia uma palavra entre os versículos anteriores que o profeta tinha dito para o rei, que exatamente naquele momento, exatamente naquelas horas, o povo de Israel ia ser saciado da fome, que venderiam alimentos baratíssimos. O alimento ia ser distribuído de uma forma muito barata. E eles estavam presos ali, e não acreditando naquela questão. Mas o profeta tinha dito Eliseu tinha dito para o rei que Deus ia trazer o suprimento para aquele povo que necessitava. Deus ia trazer o alimento para aquele povo ali, que estava cercado, sitiado por um grande exército. Deus, quando Ele nos fala algo, Ele cumpre. Se Deus tem prometido algo para você, o que você precisa fazer, meu amado, é confiar, é crer em Deus. Porque esse Deus maravilhoso, Ele sempre supre toda e qualquer necessidade que o filho dele, que a filha dele necessita. Deus nunca deixa você desamparado, desamparada. Precisamos e devemos confiar em Deus. Aqueles leprosos, então, eles saem e vão para o arraial. Quando eles chegam ali, eles ficam assustados, porque não havia mais guerreiros ali. Não havia soldados da Síria ali. O acampamento estava pronto. Talvez algumas panelas no fogo. Talvez algumas comidas em alguns lugares ali. Mas as tendas estavam todas arrumadas. E como se aparecia a ideia de como se alguém estava saindo de uma forma corrida ou com certo medo daquele lugar. Espadas por um lado, roupas espalhadas, comida então no fogo, cama, tenda por ter que arrumar e ninguém naquele lugar ali. Aqueles leprosos chegam, observam, entram em uma tenda, sacia a sua fome, come ali, pega algumas peças de ouro, algumas roupas, vestem, saem, escondem comida, escondem roupas, escondem parte do ouro. Eles voltam novamente, entram em outra tenda e fazem o mesmo procedimento. E chega um momento que eles conversam entre eles, que olha, hoje é dias de boas novas, hoje é dia de salvação, hoje é dia de que nós estávamos com fome, com sede, e Deus saciou, Deus matou a nossa fome e também a nossa sede. E o nosso povo está trancado lá dentro da cidade, sem alimento, sem água. E aqui é abundância. Vamos voltar e dizer para eles o que está acontecendo. Eles foram, voltaram e comentaram, gritaram nos portões e avisaram o que tinha acontecido. Relataram. E aquela notícia chegou, então, aos ouvidos do rei. O rei, então, ficou preocupado, pensando que era uma estratégia de guerra. E o povo entra num consenso que se eles ficassem ali morreriam, que mandassem espias para que verificassem e tentassem entender realmente o que estava acontecendo. Então saíram grupo de alguns soldados, poucos soldados foram lá, e eles observaram que realmente eles foram até a beira do Jordão e perceberam que realmente os sírios saíram como se fosse fugindo de alguma coisa, tentando escapar de alguma circunstância, de uma situação. Estavam fugindo com certo temor, com certo medo.
aquele rei, aquele povo que ele estava, não tinha compreendido, entendido o que tinha acontecido. O Ciro sabia o que tinha acontecido. O inimigo do povo de Deus sabia o que tinha acontecido. O livramento que Deus deu para eles, aquele povo não tinha visto. O povo de Israel não tinha visto. Mas os inimigos perceberam que em Israel havia um Deus de poder e de autoridade. O texto fala, e nós lemos aqui, que Deus levantou no meio da noite, em volta do arraial do inimigo de Israel, os Círios ali, e levantou com voz de trovão, barulhos enormes, como uma espécie de um grande exército caminhando rumo a eles para destruí-los. Um barulho de grande tropa, com cavalos, com carruagens, para tentar destruí-los ali. E todo o exército sírio ouviram isso. Eles temeram, eles pensaram da seguinte forma: olha, o povo de Israel fez aliança, então com os babilônicos, com os egípcios, tá? Com outras nações, estou conjecturando aqui, com outros povos, e de uma certa forma eles fizeram aliança com eles para vir nos matar, para nos tirar daqui. Vamos correr porque é grande esse exército, está chegando até nós. E eles correram, temendo, com medo, largaram as suas roupas, as suas vestes, largaram as suas comidas, os seus animais, seus cavalos, jumentas que estavam ali. Talvez os alimentos que eles deixaram ali, que era despojo da guerra, ficaram ali. Eles correram e o caminho que eles percorriam deixava as suas espadas e algumas coisas, alguns pertences pela estrada, pois estavam fugindo daquele grande exército que sim, eles temiam. Meus amados, Deus deu um livramento para o seu povo. E não é diferente de você. Deus dá um livramento para a sua vida. Exatamente aquele barulho que aqueles soldados da Síria, que os sírios ouviram, era exatamente os soldados de Deus. Era aqueles soldados que em textos anteriores, o profeta teve que orar para que o seu servo abrisse os seus olhos e vissem os cavalos de fogo com suas carruagens ali, protegendo-os ali. Então, quando o inimigo peleja contra mim, peleja contra você, e você clama ao Senhor, e você é um servo, uma serva do Senhor, Deus não deixa você sozinho, deixa você sozinho. Deus envia os seus anjos, os seus exército de guerra, para pelejar, para lutar em seu favor, para que não venha deixar que o inimigo venha prevalecer sobre você. Se circunstâncias surgem e você confia no Senhor, espera em Deus, Deus dará todo o livramento para a sua vida. Porque esse Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele preocupa comigo e com você. O que você tem que fazer é continuar crendo nesse Deus, porque certamente as promessas deles vindouras será sobre a sua vida, será sobre você. E todo aquele alimento que faltava no povo de Israel pôde então ser suprido naquela noite. Porque o Deus de poder, então ele providenciou alimento para aquele povo que estava em escassez, estava em fome. E ainda mais, o inimigo que cercava aquele povo de Israel foi derrotado por Deus. Eles não tiveram que levantar nenhuma espada, nenhuma lança, mas Deus providenciou o livramento. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, é com a sua vida. Deus levanta com autoridade para lutar em relação aos inimigos que caem ou que vão sobre você. Você não tem que levantar nenhuma espada, nenhuma lança, nenhum escudo. Basta você crer, orar e buscar ao Senhor, que Deus vai pelejar por você. E você terá vitórias em Cristo Jesus. Deus dará a vitória para você. Porque Deus é aquele que cumpre os seus propósitos. Deus é aquele que cuida de mim, que cuida de você. Deus é aquele que dá todo o suprimento, o quais eu e você necessitamos, que precisamos. Que posso clamar para você nessa noite. É que você creia. É que você confie. Porque esse Deus da promessa, Ele é e sempre será. Ele foi com o povo de Israel. Ele é comigo, Ele é com você. E geração vindoura, Deus sempre será o mesmo. O que Deus requer de mim e você é confiança nele, é acreditar nele, é depositar a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Nós somos sabedores que esse próprio Deus já enviou o seu próprio Filho
para que pagasse na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele já levou sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades, ele lançou sobre si. O castigo que era sobre mim, sobre você, caiu sobre ele. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Em Jesus Cristo você é uma nova pessoa. Em Jesus Cristo você pode confiar, você pode caminhar, você pode andar. Esse Deus maravilhoso é com você. As barreiras, as circunstâncias que vão surgirem, que surgirem diante de você, Deus ministrará o livramento e trará bonança sobre você. Então, meus amados, o que Deus quer de você é que você confie, que você acredita, porque Deus ministrará sobre a sua vida a bênção dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero concluir aqui, lembrando que, no contexto anterior, aquela nação que não tinha alimento, aquela cidade que não tinha alimento, Deus supriu. Aquela cidade que não tinha perspectiva de esperança de um alimento, Deus supriu. Aquela cidade que pensava que o inimigo ia subjugá-los, Deus deu o livramento. E Deus ainda hoje é o mesmo. Ele dá o livramento para você. Ele dá o pão para você. O que Deus quer é que você confie nele. Você acredite nele. A recompensa maior que Deus quer, que dará para você, é a vida eterna. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus receberão um galardão lá no céu. Aqueles que confiam, que recebem Jesus como Salvador pessoal na sua vida, terão a salvação. Porque o preço foi pago na cruz do Calvário para aqueles que creem. Então, o lugar está preparado para você. Lá você não terá mais fome, não terá mais sede, porque Deus está lá, Ele sacia a nossa sede. Você não terá a nossa fome, você não terá mais sede, porque rios de água viva fluirão do trono de Deus. Lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque o Deus da alegria está lá. Não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, porque o Deus da vida está lá. E Deus espera você, meu amado. Deus espera você, minha amada. O que você precisa fazer é acreditar, é confiar, é andar segundo a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que eu e você possamos andar tão somente segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez nessa noite, nós nos colocamos na Tua presença, crendo que só Tu, ó Deus, é o Deus que ministra em nossa vida. Pai, vá até essa mente, esse coração que nos ouve aqui agora, que possa haver salvação, que possa haver perdão de pecados, que possa haver confiança e entender que Jesus Cristo é aquele que supre toda e qualquer necessidade de cada um de nós. Seja conosco ainda hoje. Nos guarde, nos proteja e nos abençoe, meu Pai. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, que Deus te abençoe. Lembrando que domingo, às 18 horas, no templo da Igreja Cristã Evangélica da cidade de Jardim, aqui em Goiânia, nós teremos nosso culto na Avenida Dom Emanuel, número 200, teremos nosso culto presencial. E você está convidado, é o meu convidado para participar desse culto maravilhoso em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.